Muito bem, depois da ação do Espírito Santo hoje de manhã, hein? Que bênção. Foi tremendo, queridos. O Senhor está no nosso meio. Jesus está entre nós, está fazendo. Eu fiquei muito feliz, muito animado pelo Senhor hoje de manhã. Mas o Senhor ainda tem mais coisas para fazer, querido. Deus tem mais coisas a ser trabalhar em nossas vidas, a nos ensinar, a tratar o nosso coração. É uma trajetória com Ele, né? Eu esqueci um detalhezinho, de falar uma coisinha sobre fé. E eu queria, antes de prosseguir, falar porque o testemunho que Raíza deu aqui, me lembrei. E eu ia falar algo para a Raíza, mas eu queria falar para todo mundo o que ela falou. Na parte do pai, eu esqueci de voltar num detalhe sobre o pai do menino que Jesus curou. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Está em Marcos 9, 22. Ele fala assim, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí o pai vira para Jesus e fala assim, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus responde, se podes, Jesus responde com uma pergunta. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então o pai do menino dá uma declaração meio ambígua, né? Ele fala, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu queria só isso falar um pouco daquela questão do alto e baixo que a gente passa, né? Quando a gente tem fé, mas às vezes a gente passa por alguns processos baixos de fé, a gente tem que pedir ao Senhor para Deus nos ajudar. E a cura do Senhor acontece no tempo dele. A gente nunca vai saber qual é esse tempo. O nosso trabalho, pelo que eu entendi, é sempre pedir. É sempre pedir e insistir. Antigamente o Senhor estava em carne e osso. Hoje o Senhor atua através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo lugar. Está na igreja, está nos irmãos, está em qualquer lugar. Um conselho, né? Eu quero falar para a Raíza, mas serve para todos nós. A todo tempo, peça alguém para estar orando por você. Qualquer lugar. Teu pai, tua mãe, eu queria que orasse no meu ouvido, o Senhor vai me curar. Todo lugar que você for, você vai pedir, você vai lembrando. Sempre que o Senhor tocar no coração, você vai, eu queria que orasse por esse meu problema. Porque o Senhor está aqui, quem vai curar ele na hora que ele for curar. Entendeu? A gente não precisa mais esperar o Senhor passar. Então, para qualquer um de nós que está precisando de algo, está buscando algo no Senhor, é o tempo de insistir. Vamos insistir nisso. Entendeu? Então, quero animar nesse processo. Sempre que a gente tiver com falta de fé, minha fé está baixa, eu queria orar, pedir ajuda ao Senhor, para o Senhor me ajudar na minha fé, e vamos receber isso. Amém? Amém, queridos. Vamos seguir. Tópico 6. Aleluia. Mais uma arma muito importante. Agora para frente é só a coisa principal aqui, como eu falei de manhã. Agora nós vamos ver o capacete da salvação, né? Antes de entrar no texto, eu só queria ler o texto de Romanos 13, versículo 11. Paulo fala assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Essa armadura que nós estamos estudando aqui agora. Precisamos despertar do sono. A hora já está chegando. A salvação se aproxima, queridos. Amém?
Jesus está voltando. E o diabo está nervoso. Ele sabe que resta pouco tempo para ele. E ele quer destruir. Que possamos estar bem acordados, queridos. Vamos lá, Efésios 6,13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, mas a espada do Espírito a gente já vai falar amanhã. Então ele fala, usem o capacete da salvação. Queridos, falamos da couraça da justiça, falamos do cinto da verdade, falamos do calçado da pregação do Evangelho, falamos do escudo da fé e agora vamos falar, entender um pouquinho do capacete da salvação. Fica muito claro, o capacete está protegendo o quê? A nossa cabeça, no geral, que o principal é a nossa mente. No corpo natural, o capacete protege a cabeça. No corpo espiritual, o capacete está protegendo a nossa mente. Amém. Queridos, sem dúvida nenhuma, a nossa mente é onde o diabo ataca mais. É onde ele usa suas armas mais letais, é na nossa mente. A nossa mente é bombardeada dia e noite pelo diabo. Seja com pensamentos, seja com o que vemos, seja com o que ouvimos, todos os sentidos influenciam a nossa mente. Pensamentos, sonhos, visões, qualquer coisa está na nossa mente. Na nossa mente, onde pensamos, onde ele vai jogar mentiras, onde a gente entende isso. Então, a nossa mente é o maior campo de batalha do diabo. É onde ele vai atacar mais. Então, é onde a gente vai ter que proteger mais. Um ferimento na cabeça, ele pode matar? Um ferimento na cabeça, ele pode matar, com certeza. Ou ele pode paralisar. A gente pode ficar imóvel, com um ferimento na cabeça. Vivo, mas imóvel. Né? A gente sabe disso. Uma reflexão que faço é que hoje muitos cristãos estão imobilizados, paralisados, inúteis pela ação do diabo em suas mentes. Com certeza, a nossa mente pode nos fazer morrer espiritualmente, a gente pode acreditar no engano, acreditar numa mentira, deixar de crer no Senhor e abandonar a fé, ou seja, ser morto espiritualmente. Ou a gente pode continuar acreditando no Senhor, mas a gente fica imobilizado às vezes por um medo, por um trauma, por uma situação que acontece na nossa vida. E a gente está lá, está no encontro, está nas coisas, mas a gente está apático. A gente está sem graça, sem sal, sem vontade às vezes, mas está ali, está indo, acredito no Senhor, estou firme, estou fazendo as coisas. Existem doenças na mente. Existe ansiedade, depressão, tudo que o diabo usa, síndrome do pânico, tudo coisas, doenças usadas pelo diabo para nos atacar. Eu peguei aqui umas estatísticazinhas. Não sei se vocês sabem, mas qual é a doença do século XXI? Depressão, a síndrome do pânico e a ansiedade. Olha só, a OMS considera a depressão a doença do século XXI. E em 2030, daqui 6 aninhos só, será a doença mais comum do mundo. A depressão, segundo a projeção da OMS, vai ser a doença mais comum do mundo em 2030. Por que isso, queridos? Por causa do diabo. Só por causa disso. Em 2021, 11% dos brasileiros tiveram depressão. A estimativa é de 23 milhões de brasileiros. A depressão, não sei se vocês sabem, atinge mais mulheres do que os homens. É o dobro. 15% das mulheres e 7% dos homens. O Brasil possui a população com maior prevalência. Olha aí, o Brasil
possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Aproximadamente 26,8% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Mais de um quarto das pessoas. A prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25% após a pandemia do Covid-19. Após a pandemia, doenças da mente aumentaram 25%. 25% após a pandemia. Ou seja, é uma coisa muito recente. E agora, indo um pouquinho mais além, mais de 700 mil pessoas morrem por ano por causa de suicídio, o que representa 1 a cada 100 mortes registradas. Sabia que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a 4ª causa de morte mais recorrente? O suicídio é a 4ª causa de morte entre os jovens. Outro dadozinho aqui, interessante. Os médicos se suicidam 5 vezes mais que a população em geral. Provavelmente pela pressão do trabalho. Responsabilidade, trabalha demais, não se cuida, fica doente, não se trata, se mata. E ainda tem a questão, queridos, que as doenças da mente não têm muito tratamento. As medicações utilizadas, elas tratam sintomas. Elas não tratam o problema. E elas são cheias de efeitos colaterais. Então, além da pessoa ter uma depressão, ter uma ansiedade, ter um transtorno que atrapalha, que é complicado, ele vai se tratar, vai usar uma medicação, e essa medicação geralmente deixa ele sonolento, ou com vários efeitos colaterais daquela medicação. Você vê como é complicada essa doença. Como é complicada a doença da mente. Queridos, o diabo está atacando as mentes. Vou só pegar a minha aguinha aqui. Pausa. O que foi? Olha aí, tacou o microfone. O microfone te conserta. Que eles estão entendendo a gravidade do problema? Será que tem depressão na igreja? Tem ansiedade na igreja? A ansiedade limita a gente? A depressão limita? Demais. Pessoas se suicidam. Chegam a tirar suas vidas. Vamos ler alguns textos aqui, queridos. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui é uma preocupação de Paulo que a mente dos cristãos seja corrompida. Corrompida por quem? Pela serpente. Da mesma forma que a serpente enganou Eva, a serpente pode corromper a nossa mente. Mateus 6, 25. É o texto sobre ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, nesse texto, Jesus está falando para não andar ansioso. Aqui Jesus está dizendo que eu posso escolher ser ansioso ou eu posso escolher não andar ansioso. Acaba sendo uma escolha minha. Mas como é que eu faço quando não tenho problema? Você vai lançar diante de Deus. Você vai orar. Você vai buscar o Senhor. Você vai lançar diante dele a sua ansiedade. Porque ansiedade é uma escolha. Não sei se você sabe, mas depressão é excesso de passado. Burnout é excesso de presente. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão geralmente é uma marca, um trauma, uma situação marcou a sua vida. Aquela história ficou marcada para você. Você fica triste profundamente, não consegue esquecer aquilo e não consegue ver esperança no futuro. Você se deprime. Burnout é o trabalho, o cansaço. Agora, a ansiedade é excesso de futuro. A gente se preocupa com amanhã. É o que Jesus está falando. Não se preocupe com amanhã. Porque amanhã vai ter o cuidado de amanhã. Basta o seu dia e o seu próprio mal. O Senhor é quem cuida de nós. Então, a ansiedade fica pensando: o que vai acontecer? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Será que vai dar tudo certo? A gente fica com essa ansiedade, sofrendo. Ao invés de confiar em quem? No Senhor. Ao invés de confiar que o Senhor sabe. E por mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir mudar nada. Jesus fala: por mais ansioso que você esteja, você não consegue aumentar um côvado. O que é um côvado? 60 centímetros? 30, por aí? Por mais ansioso que você esteja, você não consegue mudar 60 centímetros da sua vida. Não consegue mudar nada. Você não consegue fazer nada. Você não vai mudar nada da ansiedade. Você só vai fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Em Provérbios 12, 25, olha o que Salomão escreve: a ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha esse outro aqui, Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como a tristeza, a depressão, aquele peso, aquela marca, a memória, a preocupação, a ansiedade pesa sobre a sua vida, te deixa doente, te deixa acabado. Você esquece de viver para ficar remoendo aquela história. E aí em Filipenses 4, 7, mais uma vez Paulo fala. 4, 6, tá? Desculpa. 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha que promessa, isso aqui é uma promessa. Promessa, não andem, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. A paz de Cristo vai te guardar. A paz de Cristo vai te guardar. Se você não andar ansioso por coisa alguma. Colocar tudo diante de Deus. Colocar tudo diante de Deus. A ansiedade e a depressão estão muito relacionadas com aquela tristeza profunda, com desânimo e com uma palavrinha que é muito importante: falta de esperança. O capacete da salvação, ele vem para blindar a nossa mente desses ataques em forma de doença, voltando nossa mente para a esperança que temos em Cristo e sua salvação. Depressão
Geralmente a pessoa, quando ela não tem nenhuma esperança, ela não tem esperança que vai melhorar a vida dela. Ela está triste, ela segue triste, ela fica triste, ela continua triste, ela não tem esperança de que vai ter alguma mudança. A falta de esperança nos deprime, a gente não consegue ver o futuro e a gente fica doente. Vamos olhar um pouquinho sobre esperança. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Está vendo como é importante a esperança para a nossa mente? A esperança nos dá alegria. O mundo não está triste. Por que uma pessoa muito simples, pobre, necessitada ou presa pode ser feliz? Por causa que a esperança dela não está aqui nessa terra. A esperança dela está em quem? Em Jesus. A esperança dessa pessoa é Cristo. Não é circunstâncias da terra. Por que Paulo, quando açoitado, preso, louvava o Senhor? Tinha sofrido ali, apanhou, estava preso. E ele estava louvando ao Senhor dentro da prisão. Porque a esperança dele não estava nas circunstâncias ali. Estava em Deus, estava em Cristo. Colossenses 1,4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem para todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. A esperança que está reservada nos céus. A esperança da salvação. Capacete da salvação. Mateus 11:28, olha que tremendo esse texto. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês acharão o quê? Descanso para a alma. Vocês acharão descanso para a alma. O que é isso? É a aflição da vida. A gente só consegue descanso em quem? Jesus. Não existe dinheiro que compre descanso. Não existe dinheiro que compre paz de espírito. Não existe. Michael Jackson, uma das maiores estrelas do pop, dormia com propofol. Ele tinha que ser sedado para conseguir dormir. Tinha tudo. Um dos homens mais talentosos da música tinha que dormir com anestesia. Propofol, a gente usa anestesia para operar, para sedar o doente. Ele só conseguia dormir com propofol, porque ele tinha tudo nessa terra, mas ele não tinha Jesus. Ele tinha tudo na terra. Não consigo ter uma figura, uma pessoa super talentosa, uma pessoa de sucesso, uma pessoa rica. Tinha tudo. Só não tinha paz. Só não tinha paz. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Jesus cuida de você. Jesus cuida de cada detalhe da sua vida. Jesus cuida, queridos. Vocês não estão desamparados. Vocês têm um Pai no céu. Salmos 94, 19. Olha o que o salmista escreve. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Quando a mente estava cheia de preocupação, preocupado, quem consolou ele? Foi o dinheiro que consolou ele? Foi um presente que ele ganhou? Foi um emprego que ele achou? Venceu o inimigo?
Foi o Senhor. O Senhor consolou. Não mudou nada na vida dele, só o Senhor consolou ele. Salmos 42, 11. Olha o que ele fala. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Anota esse texto. Anota esse texto. Quando você estiver triste, querido, em casa. Quando alguma coisa aconteceu. Quando o diabo te abalar. Alguma coisa aconteceu, você vai abrir esse texto. Você vai ler. E aí você vai falar para você. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? A minha esperança está em Deus. Pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Lindo isso aqui, queridos. Lindo, lindo. Tito 3,7. Ele o fez a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna com o Senhor. Amém? Prossigo, 1 Timóteo 4,10. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Hebreus 10:23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. A promessa do Senhor para a sua vida vai acontecer. Porque Ele é fiel. Ele não mente. Salmos 39:6. Isso aqui é interessante. Vai falar da riqueza. Eu acabei de falar. Está falando de um homem. Ó. Ele é uma simples sombra que passa num instante. Não adianta ele se inquietar. Por mais rico e poderoso que seja o homem, a sua vida não passa de um breve vazio. Ele se esforça e ajunta riquezas para desfrutar dela. Mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é minha única esperança. Ó, acho que eu li errado aqui, ó. Ele se esforça e ajunta riquezas para outro desfrutar dela. Ele se esforça e ajunta riquezas para outro. Não é para ele, ele junta para outra pessoa. Porque ele vai o quê? Ele vai morrer. Tudo que ele tem vai ficar. E aí outra pessoa vai viver de tudo que ele trabalhou. Tudo que ele juntou. Vale a pena ter muita riqueza, querido? Vale a pena? Essa vida não é nada. Mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é minha única esperança. O Senhor é minha única esperança. Queridos, falo aqui um exemplo rápido. Vou dar um exemplo da minha vida. Queridos, em teoria, todos sabem que eu sou médico, sou cirurgião, tenho hoje uma carreira consolidada. Minha vida, meu trabalho, graças a Deus, estou muito feliz, muito satisfeito, muito legal. Queridos, eu estava até conversando com o Marcelinho um tempo atrás. Eu falei com ele, Marcelinho, para mim, se minha vida continuar assim até eu morrer, está maravilhoso. Não preciso ter mais nada. Pode continuar do mesmo jeitinho até eu acabar. Vou conseguir viver bem nessa terra, vou viajar, vou fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que puder fazer, o Senhor me permitir, vou fazer. Eu quero avisar para vocês que isso pode mudar assim, ó. Não pode? Toda essa carreira, tudo construído, tudo bonito, isso pode mudar da noite para o dia. Da noite para o dia. Sabe como? Eu consigo pensar umas 10 coisas rápidas assim, do que pode acontecer, que pode acabar com a minha vida ou a minha carreira. Pode acabar eu morrendo, obviamente.
Mas, queridos, vamos dizer assim, pode você ficar vivo, continuar trabalhando, eu posso ter um problema no meu trabalho, esse problema se escalar, e aí as pessoas não confiarem mais no meu trabalho, e ninguém mais me procurar. É simples coisa acontecer. Falta de confiança no médico, né? Um detalhe, uma fofoca, uma fala, qualquer coisa assim pode acontecer e acabar com o meu trabalho. Acabou. Mesmo sendo médico, tendo talvez estabilidade, a gente pense, né? Não existe estabilidade na Terra. Não existe estabilidade na Terra. Eu só estou aqui, sigo nessa profissão porque o Senhor me sustenta. Na hora que o Senhor mudar alguma coisa, vai mudar. Não tem como eu confiar nisso. Eu estava até fazendo projeções com a Paula de aposentadoria. Eu vou guardar um pouquinho todo mês. Lá no futuro, vou conseguir parar de trabalhar, se Deus quiser. Já pensou, querido? Junta tudo, junta 30 anos. E aí vem o colo e pega toda a minha poupança? Qualquer coisa pode acontecer, queridos. Qualquer coisa. Você investe no... Mudou. Pode ser outro... Lá na frente pode ser outra pessoa. Bom, o diabo é o mesmo. A estratégia é a mesma. Queridos, o que a gente pode projetar para o futuro não significa que vai acontecer. Não existe segurança nessa terra. Não existe. Quem tem muito pode amanhã não ter nada. Quem tem pouco pode ter muito daqui a um tempo. Quem faz isso e quem sustenta é o Senhor. Amém? Portanto, a nossa esperança é quem? A nossa esperança é a medicina? A nossa esperança é o Senhor. Amém. E olha que tremendo isso aqui, Jeremias 29:11. Texto conhecido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Que planos são esses que Deus tem para nós? Qual é o plano que Deus tem para você? Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Já falei que a palavra prosperar não é só prosperar aqui na terra, hein? Prosperar espiritualmente. Prosperar no Senhor, na vontade dele para a nossa vida, para a nossa casa. Que futuro é esse? Futuro de ganhar a vida eterna do Senhor. Futuro de viver com o Senhor eternamente. Queridos, eu quero agora fazer uma historinha com vocês. Eu adoro história, vocês já perceberam, né? Adoro ver história, adoro ler o Velho Testamento. A gente vai analisar a história de um grande profeta. Um dos maiores profetas, chamado Elias. Quem conhece a história de Elias? Amém. A gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. E eu já vou começar no meio da história. Vai começar já no meio. 1 Reis 19:3. Elias foi um grande profeta? Foi um homem de Deus? Ele era corajoso? Ele foi ousado? Então vamos ver esse texto aqui. 1 Reis 19:3. Elias ficou com medo. Acho que está errado. Está errado não? Será que está certa a Bíblia? Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore
e teve vontade de morrer. Elias teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. É Elias, queridos? É Elias aqui? Meu Deus, o que aconteceu com Elias? Elias, com medo, fugiu para salvar sua vida. Que medo é esse? Quem botou esse medo em Elias? Queridos, Elias queria morrer. Ele estava perto de se suicidar aqui. Vontade de morrer. Pediu para Deus matar ele. Senhor, acaba com a minha vida. A foto que vemos de Elias aqui não é boa. Muito menos comparável ao herói da fé que ele sempre foi. Ele estava com medo, ele estava perturbado, ele estava aflito, ele estava desanimado, sem esperança nenhuma, porque ele queria morrer. E por último ainda, ele se achava o quê? Um fracasso. Elias se achava um fracasso. O grande profeta Elias se achava um fracasso. Mas por que Elias está assim? A gente vai ter que fazer um panorama rápido aqui da história. Queridos, para contextualizar, a época que Elias viveu foi uma das piores épocas de Israel. Não sei se vocês sabem, mas Israel se dividiu. Todo mundo sabia disso? Se dividiu em quê? Em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. Qual era o nome do reino do norte? Israel. Reino do norte, chamado Israel. Reino do sul, qual era o nome? Judá. O reino do sul tinha só 2. O reino do sul era menor. Ele só tinha 2 tribos. Obrigado. O reino do norte tinha 10 tribos. Mas por que Israel se dividiu? Vocês sabem? Por causa de imposto. Sabiam disso? Israel se dividiu por causa do filho de Salomão, rei chamado Roboão. Querido, Salomão reinou 40 anos. Os 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão reinaram 40 anos. Quando Salomão morreu, e o reinado de Salomão foi um reinado muito rico, um dos maiores riquezas de reis, e o povo estava feliz. Mas Salomão aumentou o imposto. Salomão aumentou o imposto do povo, foi tudo no final da sua vida. E quando ele morreu, veio o filho dele, Roboão. E aí o que aconteceu? Jeroboão, que era um rapaz de outra tribo, foi pedir para o rei Roboão para diminuir o imposto. Falou, cara, o seu pai foi muito duro conosco. O povo está sofrendo. Diminui o imposto. O que Roboão fez? Foi pedir conselho. Pediu conselho, rapazinho, abençoado. Ele pediu conselho primeiro para os sábios. Os anciãos falaram, cara, diminui o imposto. De verdade, está um imposto alto, o povo está sofrendo. E aí, só que ele não ficou satisfeito com essa resposta desses sábios, não. Ele foi com os amigos. Juntou os amiguinhos dele, perguntou, o que você acha que eu deveria fazer? Aí os amigos, rapaz, eu acho que você deveria aumentar impostos. O povo é muito reclamão. Você vai aumentar e o povo vai te obedecer. E o que ele fez? Ele aumentou o imposto. O que aconteceu? Israel se dividiu. O povo rachou. Para de se destruírem, ficou 2 tribuzinhas só com Roboão, tinha 12, ficou só com 2. E o Jeroboão, que tinha pedido, foi para o norte. E aí, queridos, o que aconteceu? Passaram-se alguns anos e chegamos a Elias. Quem que era o rei na época de Elias? Opa, a galera está esperta. Era o rei Acabe. Acabe foi o 7º rei de Israel. 7º rei do reino do norte. Tá? Acabe ficou por 22 anos.
E provavelmente ele foi o pior rei que Israel teve. A gente vai ler um trechinho aqui da Bíblia para vocês saberem quem foi Acabe. 1 Reis 16:30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal, que construíra em Samaria. Samaria era a capital de Israel, tá? Jerusalém é a capital de Judá. Então ele construiu um templo para Baal na capital de Israel, Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Esse era o retrato na época de Elias. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais o que está acontecendo. Acabe se casou com Jezabel por questão política. Para não ter guerra com outro reino, rei fenício, tinha falado. Ele casou com Jezabel. E Jezabel, ela era uma mulher terrível. Uma mulher manipuladora, controladora. Ela perseguia e matava os profetas do Senhor. E Acabe não fazia nada. Não fazia nada. Jezabel, ela era uma sacerdotisa, sei lá, desse Baal. E ela perseguia todos os profetas do Senhor em Israel. Ela perseguia e matava. A relação de Acabe e Jezabel, queridos, é como se fosse a relação de hoje em dia, onde a mulher manda no homem. Relação aí do feminismo, vamos dizer. Acabe era um cara muito fraco. Era um rei mimado. Ele era completamente fraco, não se importava para nada. Vivia chorando para Jezabel. Várias coisas ele ficava chorando para Jezabel. E Jezabel fazia acontecer. Às vezes ele reclamava de alguém, ia para Jezabel chorar. Jezabel ia lá e matava alguém, fazia alguma coisa, mandava fazer algo. Era essa a relação naquela época onde Elias era profeta. Com esse pano de fundo, agora vamos voltar para as história de Elias. Só dar uma... Calma aí, 1 Reis 17:1. Então, queridos, Elias agora vai entrar em cena contra o rei Acabe. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Então Elias lança aí uma profecia, né? Sobre Israel, sobre o rei Acabe. Falou que pararia de chover, não iria mais chover, até que ele dissesse que voltaria a chover. Não é por 3 anos, ele falou que não vai chover mais. Só com a palavra dele voltaria a chover. Elias aqui estava com medo, queridos? Profeta valente. Peitou o rei aqui, bateu de frente. Queridos, esse período foi difícil. Quando Elias falou essa profecia, Deus mandou ele ir para um rio. Ali ele foi sustentado pelo Senhor. Mas nesse período, Elias ficou sozinho. Elias ficou sozinho. Não tinha ninguém com Elias. Estava sozinho naquele rio. Vinham corvos alimentar Elias por um período. Até que a seca foi tanta que o rio secou. O rio secou. O Senhor manda Elias para uma viúva em Serepta. Queridos, a fome era grande. A fome era terrível. Terrível. Fome seca em todos os habitantes de Israel. Todos. Só para você ver, quando Elias vai voltar a apresentar,
tem um detalhe no texto claro, 1 Reis 18, 2. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. A fome era grande. Todo mundo estava sofrendo. Todas as pessoas. Inclusive Elias. O que aconteceu foi que Deus sustentou Elias na casa dessa viúva. A viúva só tinha um potezinho, estava acabando. Elias manda a viúva fazer, a viúva faz, aquele pote não acaba mais. Aquele pote de comida não acaba mais. Acontece ainda uma tragédia. Para piorar, o filho da viúva morre. E a viúva bota a culpa em quem? A viúva bota a culpa em Elias na morte do filho. E aí acontece a primeira ressurreição escrita na Bíblia. Foi Elias. Elias orou pelo filho da viúva e ele ressuscitou. E a viúva começou a adorar o Senhor e tal. Enfim, estou falando que o tempo está difícil. Você vê como que Elias era batalha. Era luta atrás de luta, né? Então agora, passou o tempo, Deus manda Elias confrontar Acabe de novo. 1 Reis 18, 17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Elias respondeu: Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balins. Você vê como Acabe é fraco. Como ele não está nem ali, não entende nada. E aí segue o texto. 1 Reis 18, 19. Elias vai dar uma ordem aqui. Portanto, ordene a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então aqui a gente vai ver um profeta contra 850 profetas inimigos. Elias está sozinho aqui. A história a gente já sabe mais ou menos, eu vou tentar dar uma encurtada aqui. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. A gente vai ver na frente que não é bem assim não. Elias acha que é só ele, mas tinha um pouquinho mais de gente. Em 1 Reis 18, 27, Elias fala: ao meio-dia. Aí o que acontece? Elias, a disputa era entre os profetas de Baal e Elias de cair fogo do céu para consumir o boi lá, um sacrifício lá. E os profetas aceitaram e eles foram primeiro. Eles estão lá fazendo lá o ritual deles. Olha o que Elias fala. 1 Reis 18, 27. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: olhe mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Olha a ousadia de Elias. Zombou daqueles 450 profetas dançando, e a coisa vai aumentando, eles começam a se cortar, a se mutilar, e não acontece nada. Não cai fogo do céu. Aí Elias vai mais longe. Elias não estava satisfeito de caçoar dele só não. O que Elias fez? Então disse: encham 4 jarros com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a linha. Então Elias manda jogar água. Pode jogar água no animal. 4 jarros. Pode encher de água ao redor. Pode jogar água. Que fé, hein? Façam pela 3ª vez. Eles fizeram 3 vezes. Então, e aí o Senhor já responde, né? Então, o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Queridos, Deus respondeu. Deus mandou fogo, como ele tinha falado, como ele tinha zoado, feito. Deus respondeu e fez o que Elias falou. Ele venceu, e olha o que Elias faz. 1 Reis 18, 39.
Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Elias matou todos os profetas, todos os inimigos dele estavam mortos agora. Além do Senhor ter mandado, ele destruiu todos os profetas. E aí, Elias vai orar para voltar a chover. Então, depois do feito, Elias mata os profetas e agora ele vai orar para voltar a chover. Então, Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. E disse ao seu ajudante: vá e olhe ao lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Olha a fé de novo de Elias. Não chovia 3 anos e meio. Ele agora ora. E agora ele fala que não vai chover pouquinho não, queridos. Vai chover muito. Vai chover tanto que o rei não vai poder nem voltar para casa se ele não for para casa agora. E aqui existe um detalhezinho interessante, porque Elias ele tem um certo apreço pelo rei Acabe. Ele tem um respeito pelo rei Acabe. Apesar de Acabe ser quem era, Elias respeitava o rei. E aqui já começa o primeiro detalhe. Ele achava que aqui ele resolveu a história. Elias achou que com esse feito dele aqui, ele tinha resolvido a história de Israel. Israel ia voltar-se ao Senhor e tudo ia ficar maravilhoso. Então ele tem uma admiração, ele acha que o rei Acabe agora vai adorar o Senhor, vai buscar o Senhor. Aí o que acontece? Como eu falei que o rei Acabe é chorão, olha o que o rei Acabe vai fazer. 1 Reis 19:1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí, ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Jezabel mandou um recado para Elias. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Elias fez e passou, ele recebe um recado de uma mulher, a Jezabel, a rainha, e tinha matado todos os profetas. E ele foi com medo. Depois desse recado, ele ficou com medo. E ele fugiu. Só por causa desse recado que Jezabel deu que mataria ele. Queridos, o que aconteceu com Elias? Foi só um recado de uma mulher? Jezabel é usada por quem? Entrou uma seta direto na cabeça de Elias. O diabo veio com tudo na cabeça dele e ele ficou com medo. Acabou com a coragem de Elias por causa de uma mulher. Uma palavra de uma mulher derrubou o profeta Elias. Mas quem estava por trás era o diabo. Havia uma investida na mente de Elias de forma a paralisar Elias. E, queridos, foi o que aconteceu. E a gente vai ver agora o restante da história. Após isso, Elias fugiu, como aquele texto que eu falei. Elias estava fugindo para o deserto. E ele estava indo para o Monte Sinai. Ele queria se encontrar com Deus.
Ele fugiu para o Monte Sinai. E ele fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Provavelmente em jejum. No relato ali, Elias, quando dorme, ele pede para ser morto pelo Senhor, ele dorme. Um anjo acorda Elias e o alimenta. Um anjo acordou Elias e o alimentou. 2 vezes, coma porque a viagem é longa. Interessante. O anjo sabia que Elias estava fugindo. Sabia que não era para ele fazer isso. Mas não impediu Elias de fazer. E ainda o alimentou. Fique com essa coisa guardada. E aí Elias chega no Monte Sinai. Ele quer encontrar o Senhor. Em 1 Reis 19:9. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite. E, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, Elias foi para a caverna. O Senhor não tinha falado nada com ele. Ele fugiu os 40 dias até chegar no Monte Sinai. Quando ele chega lá, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. O que você está fazendo aqui? Segue o texto. Agora no versículo 11. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali. E mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Queridos, é muito interessante como Deus lida com Elias aqui. E é muito interessante ver como Elias conhece o Senhor. Porque passou um vento, passou um monte de coisa, passa um fogo, e depois só uma voz. E era na voz que o Senhor estava, e o Elias reconheceu isso. Elias reconheceu que o Senhor estava na voz. E o Senhor, ele não vai acabar com Elias. Ele não vai tratar Elias mal. O Senhor viu que Elias estava mal, que Elias não estava bem. O Senhor viu que Elias tinha sofrido tudo que ele tinha passado até chegar aquele momento. Elias chegou no limite dele. Naquele período terrível, o profeta Elias era muito grande, mas ele chegou no limite. E o ataque do diabo conseguiu paralisar o profeta. E aí o Senhor vai responder para Elias agora. O que o Senhor faz? Em 1 Reis 19:15. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias achou que ele era o único que não tinha adorado, mas tinha 7.000 israelitas que não haviam se dobrado.
Elias supôs que ele era único, mas tinha mais gente, queridos. Mais gente que amava o Senhor. O Senhor dá 3 tarefas para Elias. Uma era dois reis, um da Síria, um de Israel, e passar o bastão para Eliseu. Você não entendeu que tinha chegado o limite de Elias. Não adiantava mais discutir, ele estava paralisado, estava na hora de passar para frente. Havia sido duro a batalha, ele lutou bravamente, o Senhor reconhece isso. O Senhor foi muito bondoso com Elias. Então eu tenho aqui as reflexões que ficou. Elias tinha perdido toda a esperança de mudança em Israel. Ele desiste de Israel. Ele fala, o seu povo te abandonou. Eu não consigo mais. O povo desistiu e eles querem me matar. Elias não acreditava. O que acabou? Acabou a esperança. Elias não tinha esperança que aquele povo se voltaria ao Senhor. Depois de tudo que tinha acontecido, ele não tinha mais esperança. Então, foi como ele falou, seu povo te abandonou e querem me matar. Então, ele se sentia sozinho, preferiu acreditar que era um fracasso. Alguém inferior. Sucumbiu ao medo, ao desânimo, à inquietação, falta de paz, sem esperança e desejo de morrer. Elias ficou totalmente paralisado. Simplesmente acabou seu ministério. Elias não fez mais nada, a não ser passar o bastão para Eliseu. Um detalhe interessante. Elias não ungiu nem Azael, nem Jeú, como Deus havia pedido. Elias não fez isso. Elias foi direto passar o bastão para Eliseu. A primeira coisa que Elias fez foi lá buscar Eliseu. E quem ungiu Jeú e Azael foi Eliseu, não foi Elias. Para vocês verem como que um ataque na mente paralisou um grande homem de Deus. Elias chegou ao seu limite. Acreditou que tinha resolvido. Mas apesar de ter ganho uma batalha, a guerra era ainda maior. O que fica, queridos, de ensinamento aqui para mim? Qualquer pessoa pode ter sua vida espiritual paralisada por um ataque do inimigo à mente, independente do tamanho dessa pessoa. Independente do tamanho do irmão, seja pequeno, seja pastor, o diabo pode atacar de uma forma que paralise. E para vencer, só em Jesus. Para conseguir sair, só em Jesus. Interessante, queridos, que o Senhor honrou Elias. Apesar desse finalzinho, Elias não morreu. Vocês lembram disso? Elias não morreu não, queridos. Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. 2 Reis 2:11. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, quem? Elias e Eliseu. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O Senhor honrou Elias. O Senhor sabia o que Elias tinha feito. Sabia o que Elias tinha passado. Sabia que a luta foi dura, foi difícil aquele período. Foi muito difícil o período de Elias. E ele lutou bravamente. Sofreu um ataque, sofreu uma lesão, mas não perdeu a batalha. Não perdeu a salvação. Amém? Não pecou. É possível vencer a depressão ou qualquer ataque à sua mente. Deus está sempre disposto e pronto para restaurar e curar. A gente vai fazer um paralelo, queridos. Só vou contar uma... Botei um exemplo aqui do Ayrton Senna. Quem lembra de Ayrton Senna? Ayrton Senna foi considerado um herói nacional. Um dos maiores heróis do Brasil. Até hoje é considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1. Várias proezas que o Ayrton Senna fez estão marcadas na história. Um ídolo.
Foi um dos maiores esportistas do país. Ele teve algumas vitórias que ele saiu lá de trás e conseguia passar todo mundo e ganhava. O pessoal se surpreendia. Ele foi 3 vezes campeão. Ele foi 3 vezes campeão. E na época era o maior campeão. Era ele e tinha um outro concorrente. Ele tinha uma mentalidade muito forte. A Ayrton Senna tinha uma mentalidade incrível. Uma mentalidade de campeão mesmo. Mas aconteceu algo, queridos, na sua morte, que é interessante, eu queria ressaltar aqui. Não sei se o pessoal lembra, né? Mas na corrida que o Ayrton Senna faleceu, bateu, ocorreram 2 acidentes antes da corrida principal. No treino, na sexta-feira, Barrichello bateu e foi hospitalizado, acho que quebrou o nariz, não sei, quebrou alguma coisa, e ele foi para o hospital. Na sexta, isso só num aquecimentozinho ali. No sábado, Roland Ratzenberger sofreu um forte acidente e morreu. O austríaco, na corrida de sábado, morreu. Tinha 33 anos. Relatos da época falam que Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos e cogitou a possibilidade de não participar da etapa. Ayrton Senna tinha pensado em não correr aquela corrida. O que aconteceu é que havia uma atmosfera tensa, preocupante, em torno da corrida e a segurança, após esses 2 acidentes. E o Ayrton Senna ia largar na frente. No treino ele estava na frente. E ele estava preocupado com o Schumacher, porque Schumacher estava na cola dele ali na época. Essa corrida era importante, ele tinha que ganhar. Para ele, como campeão, ele poderia talvez deixar de correr essa corrida, pela preocupação, mas aí a vontade de ganhar falou mais alto. Ele tinha que ganhar. Mas aconteceu uma coisa na vida de Senna também. Nesse mesmo período, ele estava passando por um momento muito complicado pessoal. Ele estava com um problema familiar. Tinha uma briga entre a namorada dele e os pais dele nessa época, que era a Adriane Galisteu, a namorada de Ayrton Senna. Tinha uma briga. Ele estava totalmente envolvido nesse problema familiar. Isso estava consumindo Ayrton Senna. Tensão na pista, acidente, morte, problema familiar. O que isso tem? Conjunto para quê? Conjunto para sua mente ficar como? Perturbada. A união do medo, falta de segurança, pressão para vencer e problemas familiares abalaram fortemente a mente do piloto, criando um ambiente propício para pequenos erros e movimentos imprecisos na corrida. E foi o que aconteceu com Ayrton Senna. Quando você vê a imagem de Ayrton Senna antes, na corrida ali, fala que a imagem dele, olhar, ele estava muito preocupado. Ele não estava com o preparo que ele sempre teve para as corridas. Não sei se vocês sabiam, mas Ayrton Senna costumava ler a Bíblia antes de correr. Isso acalmava ele. Ele era cristão. Ó, mais um detalhe que eu não sabia. O que foi? Eu só contei essa historinha para você ver como que a mente impacta, cara. Como pequenas alterações na mente podem mudar o curso da sua vida e simplesmente acabar com ela. Simplesmente acabar. A gente está falando de um cara preparado para aquilo ali. Uma pessoa, geralmente, uma mente boa. Uma mente treinada, preparada. O Ayrton Senna ele era treinado pelo Nuno Cobra. Não sei se todo mundo sabe, conhece. Ele era um grande esportista. Tem livro do Nuno Cobra. De treinamento físico, treinamento de mente. Mas, queridos, eu quero fazer agora o verdadeiro paralelo com vocês entre Elias e um outro homem, chamado Jesus. Jesus, queridos, também foi atacado em sua mente. Da forma mais cruel que existe. Sabe aonde? No Getsemane. Mateus 26, 37.
levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse, olha o que Jesus fala, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo, por favor, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Em Lucas 22:43, está escrito assim, ó. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Queridos, olha o que estava acontecendo com Jesus no Getsemane. Tinha acabado de ceiar com seus discípulos. Jesus estava triste e angustiado. A alma estava profundamente triste. E Jesus fala a verdade nesse momento. Jesus usa o símbolo da verdade aqui. Ele começa. Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero fazer. Em outras palavras, eu não gostaria de fazer isso. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas como você quer. Queridos, essa aflição que Jesus passou foi o ataque mais traiçoeiro do diabo. Aqui foi onde Jesus chegou mais perto de talvez não cumprir com o propósito. Ele estava profundamente abalado. Jesus, como homem aqui, estava transtornado, angustiado. Sua alma estava triste, ele estava triste. Ele estava atribulado. Mas aqui, querido, Jesus mostra o remédio. Jesus, ao mesmo tempo, está sendo atacado em sua mente. Ele está triste, ele está abatido, ele está perturbado, ele está angustiado. Ele pede para os discípulos ficarem com ele, mas os discípulos não conseguem. Vem um anjo o consolar de tão triste que Jesus está. E ele pede, Pai, se possível, passa de mim. É difícil, é duro. Se possível, passa, mas não seja feita a minha vontade. Jesus está obedecendo, Jesus está se humilhando aqui, querido, se humilhando. Jesus está se humilhando. Foram 3 horas nessa aflição, queridos. Porque 3 vezes Jesus voltou para ver seus discípulos. Olha o que o texto fala. Então, assim, aqui vemos Jesus sofrendo o ataque mais perigoso. O ataque à sua mente. Jesus está perturbado, angustiado, triste demais. Sua mente cheia de tudo que iria acontecer. O que ia acontecer? Jesus ia beber o cálice da ira de Deus. Jesus sozinho ia beber todo o cálice da ira de Deus. Jesus não queria, mas ele obedeceu à vontade de Deus. Diferente de Elias, que fugiu com medo, Jesus se ajoelhou. Jesus se humilhou. Jesus orou intensamente por 3 horas. Jesus falou a verdade, expôs o que estava no seu coração. Ele foi animado por um anjo. Ele sofreu a ponto de suar sangue. Mas em todo tempo, Jesus obedeceu. Hebreus 5:7. Enquanto esteve aqui na terra, que Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso
desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer por meio daquilo que sofreu. Esse foi Jesus. Esse foi Jesus no maior ataque à mente já feito a uma pessoa. Esse foi Jesus. No momento de maior aflição, maior agonia, de tristeza. Os discípulos não conseguiam ficar com ele naquele ambiente. Jesus se humilhou. Jesus entregou a Deus. Jesus entregou toda a ansiedade dele a Deus. A única que podia. Queridos, e quando acabou essas horas de luta que Jesus passou, eu te falo que Jesus estava pronto. Quando Jesus acabou de orar, Jesus estava pronto. Ali Jesus já tinha sido crucificado. A mente de Jesus já estava crucificada. A vida de Jesus já estava crucificada. Tudo que ele teria que passar, ele estava pronto na sua mente. A mente estava grávida. Ele foi diante do Sinédrio, não falou nada. Por quê? Esbofeteavam Jesus. Cuspiam Jesus. Não reclamou? Jesus não reclamava. Estava diante de Pilatos, não pediu ajuda. Jesus estava aqui. Jesus estava pronto. Estava pronto para fazer aquilo que ele tinha que fazer. A batalha foi vencida onde? Na mente. O diabo tentou vencer antes na mente, botando medo em Jesus, afligindo Jesus. Mas Jesus lutou no Espírito. Lutou se entregando ao Senhor. E ali ele recebeu a vitória. Ali ele estava preparado. Jesus estava tão preparado que olha o que acontece. João 18, 4, 6. Jesus, sabendo perfeitamente tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e perguntou. Tinha um monte de soldado para pegar Jesus. E Jesus fala, a quem vocês estão procurando? Aí eles falam, a Jesus de Nazaré. Responderam, disse Jesus, sou eu. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram para trás na terra. Olha o poder de Jesus. Olha a graça de Jesus. Jesus tinha um poder para sair daquilo ali. Mas Jesus se entregou. Ali ele estava pronto. Ali ele já tinha se entregue. E ali ele foi até o final. Até o fim, queridos. Amém?